Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia de Zoomundo Responde, o quadro onde a gente responde as perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos. E para que a sua pergunta também tenha a chance de aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag Zoomundo Responde. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta dos nossos embaixadores. A gente vai começar com a pergunta da Yara. Qual a outra espécie de mamífero eusocial, além do rato toupeira? Só pra gente mencionar, né? A Yara, ela fez essa pergunta num vídeo que a gente fez sobre os animais cor-de-rosa. E a gente falou de um rato toupeira, que é um roedor cor-de-rosa, que é eusocial. E a gente mencionou que é uma das duas espécies de mamíferos eusociais que existem. Então, qual que é a outra espécie? É um outro tipo de rato topeira. No caso aqui, é o rato topeira de Damaralândia, que é uma região que hoje fica na Namíbia, lá na África. E ele não é todo rosadinho, ele tem o corpo mais peludo, diferente do rato topeira que a gente mostrou lá, que é o rato topeira pelado. E o que é essa eusocialidade? São os animais que são sociais de verdade, é estranho falar isso, mas são animais que têm uma estrutura social muito bem definida, onde cada um tem uma função muito específica e eles não variam daquilo. Eles têm como se fossem, que alguns chamam de castas. Não no sentido político-social que foi tentado implementar com os humanos, mas no sentido da natureza. Então, formigas, por exemplo, são sociais. Cada uma tem sua função específica, elas não fazem nada além disso. Abelhas também. Abelhas também, nesse caso. A eusocialidade nos animais, ela é muito mais conhecida pelos insetos, né, que são esses insetos eusociais. Mas a gente tem, então, essas duas espécies de rato toupeira que são mamíferos eusociais. E aí eles formam sociedades onde a fêmea é a dominante e tem ali uns 6, 7, 8 machos que trabalham para ela. E cada um numa função bem específica. Bem específica. Muito legal. Isso em mamíferos, né? Bem diferente. Bem diferente. Pergunta agora do Mauro. É possível dizer que as formigas foram os primeiros animais até onde sabemos a dominar a agricultura? E existe algum registro fóssil dos ancestrais das formigas, quando surgiram, etc.? Muito legal essa pergunta, né, de agricultura. A gente pensa só na agricultura humana, né, mas de fato o cultivo de algum material orgânico para fins de alimentação no futuro é algo que as formigas fazem, né? Sim. As formigas, elas cultivam vegetais, algumas cultivam fungos, né, criam realmente esses grandes depósitos para servir de alimentação para o futuro. Então, sim, se a gente for pensar nesse sentido mais amplo de cultivo de material orgânico por animais, a nossa agricultura é super recente. Se a gente for ver, formigas realmente fazem isso há muito tempo. Pelo menos desde o Cretáceo. Os primeiros fósseis de formiga conhecidos vêm lá do Cretáceo, então mais ou menos há 90 até 100 milhões de anos atrás. Essa aqui é uma espécie fossilizada do Cretáceo, e ela é uma espécie no âmbar, preservada no âmbar. Olha que impressionante. Então o grupo dessas formigas modernas que nós temos hoje surge ali ainda na época dos dinossauros. E tem esses registros fósseis preservados no âmbar, né, que são incríveis. E aí é interessante porque além das formigas, você também tem uma outra espécie de mamífero que também faz algo parecido com a agricultura, que é essa daqui, né? Que é o Geomes. Ele é um tipo de gopher, é um animal que é um roedor que não tem o nome popular em português. É um roedor que se enterra, dá uma olhada no tamanho dessas garras aqui na mão. São enormes mesmo. E ele cava vários túneis embaixo da terra. E aí quando ele chega nesses túneis, ele acaba cruzando por raízes grossas de plantas. O que ele faz? Ele rói essas raízes. Ele até se alimenta dessas raízes mais grossas, mas elas não são muito nutritivas para ele. Tem muita lignina, tem muita madeira naquela raiz. Então ele vai roendo essa raiz para fatiar ela em pedaços menores. E aí a planta vai regenerar essas raízes, vai crescer novas projeções dessas raízes, e aí ele vai se alimentar dessas novas projeções. E aí é interessante porque nos túneis dele, ele espalha as fezes e a urina em diferentes pontos para fertilizar o solo. Algo que as plantas gostam, é importante, e vão utilizar esse fertilizante natural para crescer e desenvolver mais raízes. E além disso, até peixe cultiva, até
peixe, né, tem essa agricultura. Existe uma espécie de peixe donzela, sabe aqueles peixinhos recifais, né? Donzela é um dos peixes mais comuns, mas tem uma espécie que é a donzela de Yucatán, que ela cultiva um determinado tipo de alga e ela é super territorialista, então ela tem a fazenda dela de algas e ela cultiva, e ela meio que cultiva também camarõezinhos, porque esses camarõezinhos, esses midiáceos, se eu não me engano, eles fertilizam as algas com as fezes deles. Enquanto elas protegem essa fazenda para que ninguém se aproxime das algas, elas protegem esses camarõezinhos também. Então é uma relação ecológica muito interessante, assim, a gente não pode necessariamente chamar de domesticação, assim, com muita certeza, ainda é meio debatida, mas é claramente uma forma de mutualismo, mas sem dúvida ela está cultivando ali, né, as algas. Então é um outro exemplo de um animal que também tem esse sistema aí de agricultura. Então, respondendo de maneira mais geral a sua pergunta, nós humanos não somos os únicos a fazer agricultura. E os animais fazem muito antes da gente inventar a nossa. Pergunta agora de Aircrow. Eu queria saber sobre a história dos ovos. Os mamíferos sempre foram vivíparos? Quando que eles trocaram? E qual outra espécie fez essa transição? Excelente pergunta, inclusive a gente comentou sobre isso no nosso último vídeo do especial sobre evolução dos sinápsidos, que já está ali no 7º episódio, mas basicamente durante a evolução dos sinápsidos, metade do tempo de existência dos sinápsidos, os sinápsidos foram exclusivamente ovíparos, ou seja, botavam ovos. Só que isso começou a mudar lá no Jurássico. No Jurássico é onde começam a surgir sinápsidos que passaram a ser vivíparos, né? Passaram a dar origem à luz, né? A bebês prontos, sem um ovo. Né? São os mamíferos, né? São os térios. E a gente comentou disso, então, nesse vídeo. A gente vai deixar linkado na descrição. Só que a gente não pode dizer que a outra metade, né, do tempo de vida, né, de existência dos sinápsidos, a gente foi exclusivamente vivíparo, porque a gente sabe que ainda temos mamíferos que são ovíparos, como o ornitorrinco e a equidna. Então é muito legal e é um privilégio que a gente ainda tenha mamíferos que botem ovos hoje em dia, porque fica muito mais fácil entender essa evolução. E aí é muito legal porque quando a gente faz uma análise filogenética, análise de parentesco dos mamíferos, esses mamíferos ovíparos acabam caindo lá dentro de uma linhagem mais basal, mais primitiva de mamíferos, o que nos ajuda a entender que nós mamíferos começamos como animais ovíparos, botando ovos, e depois evoluímos para essa viviparidade. Mas nós não somos os únicos animais a evoluir uma viviparidade a partir de animais que botavam ovos. Né? Entre os vertebrados, né? Entre os vertebrados, por exemplo, você tem várias espécies de cobras e lagartos, que elas dão à luz a filhotes prontos já. Então aqui tem o exemplo de uma cobra vivípara, dando à luz a seus filhotes. Você tem tubarões e alguns peixes ósseos também, raias. Tubarões, raias, entre os peixes ósseos a gente tem aqueles peixes muito comuns em aquários, né? Os lebiste, molinésia, barrigudinha, que são peixes actinopterídeos que são vivíparos também, dão à luz a filhotes prontos sem botar ovos. Então aparentemente não é uma coisa muito complicada de aparecer ao longo da evolução. Pergunta agora de Cláudia Souza Alencar. Por que existem tartarugas marinhas no Atlântico e não existem serpentes marinhas? O que as impede de vir do Pacífico e do Índico para o Atlântico, que não impede as tartarugas? Excelente pergunta, né? Essa foi difícil, Cláudia, de achar uma resposta. A gente não achou nenhum artigo falando especificamente sobre isso. Mas o que a gente imagina é que são as adaptações corporais das tartarugas. As tartarugas são muito mais robustas e elas têm uma capacidade de natação muito maior, muito mais eficiente do que as serpentes marinhas. Sim, elas têm nadadeiras, né? Mas além disso, as tartarugas, elas são capazes de se orientar pelo campo magnético da Terra. Então tem muitos estudos sobre essa questão, então elas se orientam por esse campo magnético da Terra e elas migram para se reproduzir, justamente na época da reprodução. Então, por mais que uma tartaruga esteja
de um lado do mundo, né? Mas se o local onde ela desova for ali distante, ela vai fazer todo esse percurso para migrar e desovar ali. Então, essa capacidade de locomoção e de orientação espacial, as tartarugas têm, mas as serpentes não têm. E o que ajuda a explicar, por exemplo, por que as tartarugas têm hábitos mais oceânicos, mais de natação em águas abertas, enquanto que as serpentes marinhas são bem mais costeiras. Sim. Vivem mais próximas ali a essas regiões de recifes, de rochas. Tem uma espécie em particular de serpente marinha que ela é bastante oceânica, ela consegue nadar bastante. Ela ocorre desde o sul da África do Sul, no Oceano Índico, até aqui América do Sul, só que no lado Pacífico da América do Sul. Então tem uma grande habilidade assim. Mas tem 2 pontos que as serpentes marinhas não conseguiram ultrapassar para chegar no Atlântico. Um ponto é ali a região da Terra do Fogo, aqui na América do Sul, né, na pontinha ali mais ao sul do nosso continente, entre a Argentina e o Chile. E o outro ponto também é ali a curvinha de baixo da África, né, dando a volta pela África do Sul. A gente ficou até pensando, no caso da Terra do Fogo aqui da América do Sul, é uma região muito gelada, que já é o Oceano Antártico. Que passa por ali, né? Mas no caso da África, a Amanda lembrou que tem uma corrente oceânica por ali, né? De Benguela, né? Talvez então seja um local bem desafiador para esses animais. Para uma serpente que não tem uma grande capacidade de natação. De locomoção. Mas muito interessante a pergunta. Bem legal mesmo. Pergunta agora de Lucas Guimarães. Também existe variação significativa de tamanho ou estatura em outros animais, assim como os seres humanos? Eu, por exemplo, tenho 2,3 metros. Caramba, você é alto, hein? E existem pessoas com 1,65. Tem pessoas bem mais baixas até. Eu, por exemplo, que né? Nem chega a 1,65. Eu nem chego a isso, gente. E essas diferenças me parecem maiores na espécie humana do que em outros animais. Será que é isso? Será que a gente tem uma grande variação ou nos outros animais também tem essa variação? Vamos ver. Na verdade, né, 2 pontos aqui. O primeiro é que essa variação grande que a gente observa em seres humanos, ela não é única dos seres humanos. Em várias outras espécies de vários grupos você tem variações expressivas, como por exemplo entre os gorilas. Então, o tamanho médio do gorila varia de 1,25 m a 1,80 m, né, até 1,95 m em alguns casos. Então, eles realmente têm esse range, né, de altura que é bem maior até do que nós humanos. Do que o nosso, exatamente. Proporcionalmente. Proporcionalmente, né? Sim. E são primatas, né? E são, sim, tipo, nossos parentes mais próximos já tem uma variação maior do que a nossa. Sim, então nós não somos, assim, um caso. Né, a ser estudado. Um caso, né, nessa questão de ter, nossa, uma grande diferença, um grande range, né, de tamanho. Não, tem muitos outros bichos que têm bem esse intervalo bem maior do que a nossa espécie. Fora que tem outros vertebrados também que, na verdade, o macho não é maior, e sim a fêmea é maior. O exemplo que tem um dimorfismo ainda mais acentuado com isso é o do peixe-diabo, que a gente já tem vídeo sobre ele também aqui no canal. Esse peixinho bonitinho aqui. E geralmente quando a gente vê, né, uma imagem de um peixe-diabo, a gente está vendo uma fêmea. Não um macho. Porque as fêmeas, elas são bem maiores do que o macho. Se a gente olhar para essa imagem, o macho é essa coisinha penduradinha. Que a seta tá apontando aqui embaixo. Então esse é o macho. Parece um brinco da fêmea, né? Mas não é um macho, que né? A gente chama até de macho parasita, embora ele não seja parasita. Mas ele tem uma relação muito interessante com a fêmea, que é uma relação que vai garantir a sobrevivência da espécie. A gente vai deixar linkado na descrição o vídeo que a gente fala sobre o peixe-diabo. É um vídeo muito incrível, vale a pena vocês assistirem. E se você olhar pra ele, né, o macho aqui, ele em questão de comprimento, ele é, 4 vezes menor do que a fêmea. Em questão de volume, ele deve ser o quê? 100 vezes menor do que a fêmea. Inclusive, tem uma espécie de peixe-diabo em que o macho, ele é considerado o menor vertebrado é verdade. do mundo. Né? Eu não lembro exatamente o tamanho dele, mas, gente, são milímetros, assim, bem pequenininho mesmo. Muito pequeno. Então, assim, existe essa variação individual em vários outros grupos de animais também. Pergunta agora do Ricardo. Alguns anos atrás, lembro de ter lido uma teoria de uma arqueóloga brasileira, que dizia que era possível a colonização humana da América do Sul, né, que ela poderia ter sido através do Pacífico,
por populações da Polinésia. Poderia ocorrer algo assim naturalmente, como que vocês descreveram no vídeo pela África, né? Que a gente teve um vídeo que falou sobre a chegada dos primatas aqui na América do Sul pela África. E sabem de algo sobre essa pesquisadora? Nós imaginamos que você esteja se referindo à pesquisadora Nied Guidon, que é uma grande arqueóloga brasileira, mais famosa, né, muito conhecida. E sim, existe essa proposta de que os humanos chegaram aqui nas Américas não só pelo Estreito de Bering, né, que foi aquela ponte ali de terra que se formou entre Sibéria e o Alasca, mas também por outras formas, né, vindos de outras regiões e inclusive de povos polinésios. Então sim, existe essa vertente. É uma possibilidade, né, é uma das teorias discutidas. O que a Nied e alguns outros arqueólogos brasileiros, e tem franceses também que apoiam, tem outros de outros lugares do mundo que também apoiam, é de que a vinda do ser humano aqui nas Américas pelo Estreito de Bering não foi a única irradiação de seres humanos na América do Sul. Que nós tivemos outras, essa outra poderia ter vindo aqui pela Polinésia, você tem algumas evidências disso. E a Nied, ela trabalha muito numa região que é incrível, a gente não conhece ainda, quer muito conhecer, que é a região da Serra da Capivara, ali na região de São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Que é a terra do meu pai. Meu pai é de lá, nunca tive a oportunidade de ir pra lá, mas é um lugar que a gente quer muito conhecer. Assim. Muito, e né, lá tem, acho que é o Instituto do Homem Americano. Isso, é Museu do Homem Americano, que eles trabalham muito essa questão. E os dados que a Nied encontra aqui é de que a ocupação humana nas Américas do Sul pode ser muito mais antiga do que aquela que é tradicionalmente aceita. Sim. Quem sabe que o ser humano cruza ali o Estreito de Bering, se eu não me engano, entre 13 e 14 mil anos atrás, mas ela encontra evidências de ocupação humana aqui na América do Sul bem mais antigas, de 20 até 30 mil anos, até um pouco mais do que isso. Então, da onde vieram essas pessoas? Né? Será que... Como que elas chegaram até aqui? Quais são essas possibilidades? Então a gente gostaria de indicar um canal que a gente já indicou aqui no último O Mundo Responde, que é o canal Arqueologia e Pré-História. A gente vai deixar um link aqui embaixo. É um canal sensacional formado por pesquisadores tanto da área da paleontologia como da área da arqueologia também. Então, como é um tema, esse tema é bem mais próximo da arqueologia, a gente vai deixar linkado ele aqui para vocês darem uma olhada. Com certeza, a gente vai deixar ele linkado. E uma outra coisa que a gente vai deixar linkado também é um vídeo que fala sobre a Nied Guidon. É um vídeo de um canal que chama Álbum das Mulheres Incríveis, que na verdade foi um projeto onde uma atriz, ela conta a história de várias mulheres incríveis que mudaram, né, a história do mundo, e tem sobre algumas cientistas. Tem um vídeo da Nied, que a gente vai deixar linkado, e também tem um vídeo da Marianne, né, grande paleontóloga maravilhosa. Então, deem uma conferida nesses vídeos que são bem legais. Tem link aqui na descrição. E agora a gente vai para a pergunta da Poliana Pamplona. Como as serpentes evoluíram para desenvolver a peçonha e o dispositivo inoculador? Existe algum fóssil de uma serpente peçonhenta basal? Mais uma pergunta incrível, difícil também, caprichada as perguntas. Vocês estão inspirados dessa vez aqui, ó. Muito bem. E, Poliana, nossa, a resposta para essa pergunta ainda é uma das maiores questões que a gente se faz sobre a paleontologia das serpentes, né? Você tem duas grandes questões sobre a evolução das serpentes. Primeiro é como foi a evolução inicial das serpentes, a partir de que grupo exatamente de lagartos elas evoluíram. E a segunda é em que ponto o veneno passou a ser relevante na história evolutiva das serpentes e como que isso aconteceu. Como que elas desenvolveram essa peçonha, né? Essa habilidade de inocular, né? Não só produzir a substância, mas também de inoculá-la. É realmente um campo ainda aberto, né? Ainda aberto, tem muita pesquisa sendo feita, né, nesse ponto. E, bom, basicamente, você tem uma grande... Como que evoluiu esse veneno? Ele evoluiu a partir da captura de algumas substâncias tóxicas ali na saliva da serpente. Então é possível que as primeiras serpentes venenosas elas não fossem peçonhentas, que elas tivessem um veneno espalhado ali
pela boca, e aí quando ela mordia, ela acabava, esse veneno escorria pela saliva para dentro do animal. Só que com o tempo elas foram evoluindo em estruturas especializadas na injeção para se tornar cada vez mais eficientes nisso. A gente sabe que você tem uma grande radiação das serpentes venenosas durante a era Cenozoica. Então, durante a era Cenozoica são essas serpentes que mais se diversificam. Mas a evolução do veneno dentro do grupo dos colubroides, que a gente chama, pode ter acontecido ainda na era Mesozoica. Então você tem esses 3 pontos aqui, A, B e C, são pontos onde os pesquisadores calculam que houve grande captura de moléculas complexas e tóxicas. E então você tem em A, onde houve inicialmente, né, essa primeira captura dessas moléculas. Foram acho que 12 famílias de toxinas. 13, né? Que a gente tinha ali 13 famílias de toxinas. Então são muitas toxinas. E aí em B e em C você tem novos eventos de captação dessas moléculas tóxicas. E aí é por isso que a gente tem grupos diferentes de serpentes peçonhentas com venenos diferentes que têm propriedades diferentes. Justamente porque foram durante a evolução dessas serpentes, houveram moléculas diferentes que foram ali captadas. Agregadas a um conjunto de moléculas que já existia. Então isso é bem legal e são pontos que são muito importantes de serem estudados e ainda de difícil resposta. Então a gente ainda está entendendo melhor sobre isso. E fóssil de serpente com essa parte inoculadora preservada é muito difícil de encontrar. A maioria absoluta do registro fóssil de serpentes é restrito às vértebras, né? Porque é o osso que elas mais têm, né? Algumas têm 200, 300 vértebras pelo corpo. Então, por uma questão estatística, é muito mais provável encontrar uma vértebra de serpente do que um crânio de serpente. Ainda mais que as serpentes têm crânios muito leves, muito sensíveis. Então, se fosse com muitas articulações diferentes, então é um osso que quando ela morre, ele se desassocia muito fácil, desarticula muito fácil, então é um registro fóssil bem mais complicado de obter. Pergunta agora de Tiago Ferreira. Existem quitenóforos gigantes? Existe alguma espécie nova deles descoberta recentemente? Existem sim quitenóforos gigantes, né, de grande porte, né, se a gente considerar que a maioria dos quitenóforos são pequenos, né, lembrando que a maioria deles parecem água-viva, né, mas os quitenóforos não são águas-vivas, não são parentes delas, eles são... Quitenóforo é um outro filo, tá? As águas-vivas, elas fazem parte do grupo dos corais, né, desses outros animais, e os quitenóforos não. Mas existe um quitenóforo que é chamado de cinturão de Vênus, que ele é realmente grande, ele tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento. É gigante, perto do tamanho, né? Perto do tamanho das suas contrapartes, que são bem menorzinhas, de poucos centímetros, né? E é uma fita, né? Você provavelmente não enxergaria isso nadando, né? Porque ele é uma fita transparente nadando no meio do mar. Talvez de noite, como os quitenóforos eles têm muitos fotóforos, né, ali na região, eles são muito iridescentes também, eles têm toda essa coloração que às vezes vai circulando pelo corpo desses animais, e aí de noite talvez você enxergue, jogando uma lanterna assim, isso possa bater. Mas eles não são muito raros de serem observados. A gente já viu quitenóforo mergulhando aqui no Brasil, bem então comuns. Talvez você possa ter visto também. Mas nunca vimos cinturão de Vênus. Nunca vimos cinturão de Vênus, não lembro exatamente onde que ele ocorre aqui. E sim, existem novas espécies sendo descritas o tempo todo, aliás, para todos os grupos animais. A gente separou aqui um artigo que é de 2021, que ele descreve várias novas espécies de quitenóforos, mas no caso aqui são espécies reveladas a partir da análise do DNA e não a partir de morfologia, né, da aparência, da anatomia. Sim, na desses verdade, animais. Foi a análise do DNA dessas espécies que revelou que são espécies novas. São espécies diferentes das que a gente das que a gente já conhecia. Pergunta agora do Victor. Quando surgiram os vírus na história da Terra? Ai, meu Mais Deus uma do céu. pergunta difícil. Eles estão complicados hoje. Gente, esse campo de vírus é muito complicado, porque
a gente não sabe nem como chamar, né, os vírus, porque existe muita discussão ainda na comunidade científica se a gente deve considerar os vírus como seres vivos ou não, porque a nossa definição clássica de ser vivo é um organismo que tem célula, então tem célula, é um ser vivo, e os vírus, eles não têm células, eles têm um material genético, né, DNA ou RNA, e esse material genético é envolto por uma cápsula, uma ou mais cápsulas, mas não uma célula, não tem uma estrutura de célula. Então, já começa por aí. Já começa por aí. Que por a gente aí. nem sabe se considera vivo ou não vivo. Se é vida ou não, né? Mas é interessante que os vírus evoluem, eles evoluem muito. Então, será que a evolução, a ocorrência de evolução pode ser algo que determina o que é vida ou não? Seria interessante, é uma outra perspectiva aí para se pensar. Só que é muito difícil afirmar quando os vírus surgiram, porque a gente não tem evidência direta deles no registro fóssil. Não existe vírus fossilizado, porque os vírus são pequenos demais para serem fossilizados. Eles, como a granulometria, né, o tamanho dos sedimentos, você pega o mais fino possível, ele ainda é muito maior do que um vírus. Então acaba não tendo essa troca, a gente não tem evidência direta dos vírus. A gente tem evidências indiretas a partir de trechos do DNA de seres vivos que, por certas assinaturas moleculares, indicam que eles foram inseridos ali através de um vírus. Nós temos DNA de vírus no nosso DNA humano, né, que é uma parte do DNA que foi inicialmente inserida por um vírus e que continuou. Depois os seres humanos incorporaram isso dentro da espécie. Mas essa área que estuda, que é a paleovirologia, ela é muito interessante, ela é muito legal. E tem 5 hipóteses principais para tentar explicar como os vírus surgiram no mundo. A primeira é a hipótese do vírus primeiro, que diz que o vírus primeiro surgiu antes da célula. Então, quando a vida estava começando a se formar ali no planeta, as moléculas estavam experimentando formas de se organizarem, teria surgido um vírus que não seria um parasita, e depois surgiu a célula, e a partir desse vírus ele depois passou a ser parasita, né? Lembrando que todos os vírus são parasitas obrigatórios, tá, gente? Se um vírus ele não infecta nenhum outro hospedeiro, ele morre. Então, um vírus aqui no ar, uma hora ele vai morrer se ele não entrar em algum organismo. Então, essa proposta aí, primeiro, ela vai na linha de que eles surgiram primeiro e não eram parasitas. E não eram parasitas, e passaram a ser em algum momento. Passaram a ser. E aí tem também a hipótese degenerativa, que é uma hipótese de que eles inicialmente eram células, então que eles, né, no passado do vírus, eles eram células, mas essas células virais foram se degenerando até restar somente um material genético envolto numa cápsula. Bem interessante essa hipótese, bem interessante, né? Também, para mostrar. E aí tem a hipótese do escape, que é uma hipótese de que o vírus ele estava dentro aliás, que o vírus é um material genético que estava dentro de uma célula aí qualquer, e que ele escapou dessa célula, por isso que é a hipótese do escape, e se tornou o vírus. E é até interessante, estava até falando que como faz sentido, se você pensar que ele é um material genético que começa a se replicar sozinho. Então ele vai se replicar utilizando o núcleo dessa célula, utilizando parte do DNA dessa célula, para se replicar, e aí ele estoura a célula, de tantos que ele se replica, e aí ele acaba encostando em outras células, eventualmente consegue penetrar nessas outras células, e aí o processo continua. Tem uma hipótese que é sensacional também, que é a hipótese da coevolução, de que vírus e células evoluíram juntos no início da vida no planeta, onde você tinha vírus inserindo novos trechos genéticos dentro das protocélulas, então permitindo com que essas células ficassem cada vez mais complexas, e conforme as células ficaram cada vez mais complexas, passaram a se reproduzir cada vez mais, elas passaram a formar mais ambientes onde mais vírus podiam entrar e podiam continuar fazendo esse processo, então um alimentando, um favorecendo o outro, a evolução do outro. Super legal. E por fim tem a hipótese da origem quimérica, que vai pegar elementos de várias dessas hipóteses e misturar. Assim, mas é algo que é muito difícil de ser estudado, porque nós não temos evidência direta. São hipóteses, mas é um campo muito legal. Mas é um campo sensacional de imaginar como que isso pode ter acontecido.
pergunta agora é do Anthony. Meu nome é Anthony, também quero ser paleontólogo e tenho uma dúvida que vai pro Bruno, nosso paleontólogo aqui do Zoomundo. Pode parecer uma pergunta ridícula. Nenhuma pergunta ridícula. Mas, se os mosassauros eram lagartos, eles poderiam ter a capacidade de regenerar a cauda ou só os lagartos atuais que conseguem? E aí, Bruno? Na verdade, é uma ótima pergunta, Anthony. E boa sorte na sua carreira de paleontólogo. Sim. Espero que você um dia possa se tornar um grande paleontólogo. Quem sabe um dia a gente não trabalha junto em alguma escavação por aí. E vamos lá. Os mosassauros possivelmente não tinham essa capacidade de autotomia caudal, que a gente chama essa capacidade de soltar um pedaço da cauda, porque não são todos os lagartos que possuem isso. São só algumas linhagens de lagartos que têm essa capacidade. Para citar algumas delas aqui, nós temos as lagartixas. São as mais conhecidas, São as mais conhecidas, tem na casa de todo mundo. Todo mundo já foi pegar uma lagartixa pelo rabo e soltou. Teiu também, né? Um lagarto que faz autotomia. A gente tem os anguídeos aqui, que são lagartos também bem alongados, também fazem autotomia. E os skinks são sincídeos, são uma outra linhagem que não... que tem, aliás, essa capacidade de soltar a cauda. Não tem no Brasil aqui eles, mas eles têm essa capacidade de soltar o rabo. Só que os mosassauros, eles são angmorfos. Eles são dentro de uma linhagem igual o dragão de Komodo, por exemplo. Os lagartos monitores. Os lagartos monitores, que eles não têm essa capacidade de soltar a sua cauda. Então, no caso, como os mosassauros não fazem parte de nenhuma linhagem com essa capacidade, eles também provavelmente não faziam. Não tinham essa capacidade. Pergunta agora de Henrique Coelho. Há a possibilidade de existirem espécies que se perderam no tempo, ou seja, espécies em que nenhum indivíduo se fossilizou e nós nunca vamos ter conhecimento delas? E se sim, isso gera alguma reflexão em vocês? Sim, gera muita reflexão. Mas vamos lá. O processo de fossilização, ele é um processo que é muito raro. Quando a gente vê, né, fósseis sendo descobertos, apesar de ultimamente a gente ter tido muitos estudos, né, a paleontologia avançou bastante nos últimos anos, ainda assim o processo de fossilização é algo muito raro. Então, com certeza, muitas espécies que viveram no passado morreram, não deixaram descendentes, né, daquela linhagem, e a gente nunca nem vai saber como é, né, a menos que a gente descubra. No caso, a maioria das espécies a gente nunca vai descobrir como que era. Então explica aí pro pessoal como que se forma um fóssil, como que a gente faz para descobrir isso? Primeiro que assim, olha a sequência de eventos que tem que acontecer. Então primeiro o animal tem que morrer e ser transportado até um corpo d'água, como um lago ou um rio. Então se o animal morre em cima da terra firme ou no meio do deserto, ele vai se degenerar por completo ali, vai ser decomposto, não vai virar fóssil. Segundo, uma vez dentro de um corpo d'água, ele precisa ser coberto, quanto mais rápido, melhor, por sedimentos. Então, se ele fica ali no corpo d'água, mas ele fica boiando e outros animais começam a alimentar dele, também não vai virar fóssil. Terceiro, depois que ele é coberto, ele precisa continuar sendo coberto por sedimentos para que o peso desses sedimentos por tempo suficiente acabe transformando aqueles sedimentos antigos em rocha. E aí o esqueleto do animal que ficou preso ali dentro, ele acaba se fossilizando. Se ele é só coberto no começo e depois ele é descoberto, também não fossiliza. Quarto, beleza, cobriu, fossilizou, maravilha. O movimento do planeta Terra precisa contribuir para levantar esse pacote de rocha e deixar ele exposto aqui de algum jeito, né, deixar ele acessível aqui no nosso mundo. Se ele foi formando vários fósseis e de repente a placa tectônica, onde ele estava ali em cima, ela entra em subducção, ela entra embaixo de outra placa tectônica, e esse pacote cheio de rocha vai para o manto da Terra, ele vai ser derretido e todos os fósseis que se formaram ali vão ser perdidos. Depois, essa rocha que está mais acessível aqui no nosso planeta precisa passar pelo processo de erosão. Então precisa ter vento, chuva, para que o osso comece a ser exposto ali e a gente possa encontrá-lo. E aí, finalmente, o último passo, alguém precisa encontrar esse osso. Vários fósseis são perdidos porque o esqueleto é exposto e ninguém encontrou.
E aí exposto, ele vai sendo destruído pelo vento, chuva, calor, frio. E aí, pra gente encontrar, aí a gente entra numa outra questão que é também um incentivo à pesquisa. A gente sabe, por exemplo, que países que têm investido muito em pesquisa em paleontologia, como por exemplo a China, que é o exemplo máximo disso, né, que vem revolucionando a paleontologia há pelo menos 30 anos, a gente sabe que tem um incentivo ali para pesquisa nessa área. E então você vai ter as descobertas. Não adianta nada você ter um local que é favorecido pela formação dos fósseis, como, né, em várias regiões da China, ali, da Mongólia, você já tem um ambiente natural que favorece, né, um ambiente desértico, mas não adiantaria nada se não tivesse pesquisador para ir lá e pesquisar. Então esse é um outro ponto que é muito importante também. Você tem os Estados Unidos e a Europa, que tradicionalmente já tem uma história científica muito grande, por isso que se conhece muito material de lá, mas mesmo aqui na América do Sul, você tem o exemplo da Argentina, que tem uma tradição na paleontologia bem mais antiga, eles investem mais em pesquisa científica há mais tempo do que a gente. Então por isso que também se encontra mais fósseis por lá também. E aí ele perguntou se a gente reflete sobre isso, né? Sobre essas questões, e sim, a gente reflete, né? Imagina quantas formas de vida incríveis deveriam ter existido no planeta e a gente não faz ideia. Mas eu acho importante a gente lembrar também que diariamente várias espécies são descobertas. Então a gente ainda também não sabe sobre as espécies que existem atualmente. Inclusive eu, por exemplo, que trabalho com peixes de oceano profundo, o oceano profundo é um local que ainda é muito desconhecido. Então tem muita espécie lá que a gente nem sabe, né, como que é e tal, nem sabe que é uma espécie nova, e a gente está descobrindo isso. Inclusive, recentemente, o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente descreveu uma espécie nova de peixe de oceano profundo, um tipo de brótula de mar profundo, e a gente vai até deixar linkado aqui na descrição essa descoberta desse peixe. E olha só, né, pra gente pensar em estimativas, quanto que a gente conhece da diversidade? As últimas estimativas que eu tenho visto por aí é de que a gente conhece hoje um pouco mais de 1 milhão de espécies. Então a gente conhece, já foram descritas pela ciência, mais de 1 milhão de espécies diferentes. Só que a estimativa é que existam hoje em dia entre 10 e 30 milhões de espécies. Então olha como a gente não sabe quase nada. Pensa, você conhece entre 3 a 10% da vida que existe hoje. Quando você olha para o passado, a gente certamente conhece menos do que 0,00001% das espécies. Claro que tem grupos que a gente proporcionalmente conhece mais da sua história evolutiva. Os grupos grandes, por exemplo, talvez os proboscídeos e os cetáceos, a gente conhece em torno de uns 5%, talvez uns 10% da sua história evolutiva, porque são bichos grandes e fossilizam com mais facilidade. Agora, por exemplo, você vai para bichos mais antigos, trilobitas. E bichos pequenos, você deve conhecer menos de 1% da diversidade que existiu de trilobitas. Os animais de corpo mole, que não tem conchas, partes duras, você conhece uma porcentagem ínfima do que realmente existiu. E é muito triste isso, né? Porque pensar quantas formas incríveis de vida que existiram e a gente nunca vai saber. Pois é, mas isso abre também para a gente pensar no quanto que a gente precisa de incentivo à pesquisa, né? A pesquisa científica de uma maneira geral, para que futuras gerações possam fazer descobertas tão ou até mais relevantes do que as que já foram e são feitas até o momento. Exatamente. Pergunta agora de Eduardo Henrique. Olá, pessoal. Tenho, na verdade, 3 dúvidas. É possível aves se tornarem vivíparas? É possível um mamífero perder seus membros e assumir anatomia similar à de ofídeos? E por último, é possível morcegos se tornarem totalmente terrestres? Um combo de perguntas, de perguntas. Todas elas, né, com a mesma resposta, basicamente, de que sim, é possível. Não existe nenhum fator limitando a evolução no sentido de que esse grupo nunca vai ter isso. Não existe nenhum tipo de fator, desde que você respeite as regras da física, né? Você nunca vai ter um elefante com 100 metros de altura, porque fisicamente isso seria impossível. Mas para todas as perguntas, sim, é possível. Algumas são menos prováveis do que outras. Por exemplo, aves vivíparas, pode ser, a gente inclusive falou nesse vídeo, né, que a viviparidade não é algo muito raro
de acontecer. Acontece em vários grupos de vertebrados. Embora no grupo dos arcossauros a gente conheça poucos exemplos, né? Ou quase nenhum exemplo de arcossauro atual que seja vivíparo. E provavelmente eu chuto que se houvesse uma ave vivípara, ela não seria uma ave voadora. Seria uma ave que não voa, porque carregar um filhote em desenvolvimento cada vez mais pesado dentro de você atrapalharia, talvez, para elas voarem. Ou seja, é possível, sim, mas provável? Não. Muito improvável. E no caso dos mamíferos com corpo de cobra, né? Com um corpo parecido com perdas de membros. A gente tem, né? Quais são os bichos hoje que perdem membros, né? A gente tem o grupo dos cetáceos, as baleias e golfinhos, que perdem os membros posteriores, né? Ficam só com os membros dianteiros. E você tem os sirênios, né? O grupo dos peixe-boi, que também perdem, né? Vão reduzindo cada vez mais ao longo do seu desenvolvimento. Lembrando que são bichos que vêm de uma linhagem terrestre, né, e que tem um extenso registro fóssil, principalmente entre os cetáceos, então a gente consegue acompanhar essa mudança de características, incluindo a perda dos membros traseiros. E então, sim, é algo que é mais provável do que uma ave desenvolver a viviparidade. Talvez um furãozinho, né? Uma doninha, um desses carnívoros compridinhos que mergulham assim, também um dia perder completamente ali os membros. Pode ser. E o mais provável, talvez, desses todos, é o do morcego 100% terrestre, porque nós temos morcegos que vivem hoje em dia, que são a maior parte do tempo terrestres. Um exemplo é esse daqui, do gênero Mystacina. É um tipo de morcego que você tem lá na Nova Zelândia, e eles apresentam um hábito de ser terrestre na maior parte do tempo. Então são animais que conseguem voar, sim, mas eles voam muito pouco. Eles preferem ficar mais andando ali em cima do solo para encontrar sua comida. E uma das hipóteses é porque na Nova Zelândia não tem grandes predadores terrestres. Não tinha, pelo menos, antes da chegada dos humanos com seus cachorros e gatos. Mas então esse era um animal que estava ali sem muitos predadores terrestres. Então... Isso favoreceu essa mudança de hábito. A gente pode afirmar isso sim. E esse foi mais um vídeo do nosso quadro Zoomundo Responde. Lembrando que para que a sua pergunta tenha chances de aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso usando a hashtag Zoomundo Responde. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.